Paulo. Técnico do São Paulo ao vivo no Morumbi. Partidas sem sofrer gol. Qual que você acha que é a principal alteração para esse sistema defensivo ter ficado um pouquinho mais forte desde que você chegou? Hoy el sistema defensivo le podemos añadir a una gran actuación de Rafa, ¿no? O sea, hoy, inclusive hoy, las expectativas de gol, según me informan las empresas que manejan estadística, la expectativa de gol a favor nuestra bajó, a pesar de haber hecho 2 goles, y la expectativa de gol en contra aumentó un poco. Pero mi sensación es que nos llegaron el primer tiempo 3 o 4 veces, claro. De todas maneras, el equipo ha manejado bastante bien el tema defensivo, pero cuando digo el tema de control del juego, ahí me gusta incluir la posesión, la eficacia de pase en la posesión, ¿no? Yo creo que hoy eso no lo tuvimos, por eso tuvimos que defender más de la cuenta, por eso tuvimos que correr atrás del balón más de lo normal. De hecho, si no me equivoco, es la primera vez que en el primer tiempo perdemos la posesión. Con un rival que tenía una buena eficacia de pases en progresión, eso es letal. Por eso nos complicaron. Yo creo que tenemos que hacer bien los 2 procesos. Cuando tenemos el balón, tenemos que tener muchas opciones de juego. La hemos perdido hoy. Aun cuando la atmósfera está un poco pesada porque perdemos el balón, hay que pedirla más. Ó, eu tô gostando bastante do trabalho dentro de campo do Zubeldia e da forma que ele tem lidado com o São Paulo Futebol Clube. Não com a classe de jornalistas, mas quando ele vai para uma coletiva, ele é didático, ele explica, responde a todas as perguntas. Né? Se eu não tenho nada contra ele, viu, então, Garrafa? Né? Não, então, mas assim, porque às vezes tá hoje em dia uma crise muito grande, eu não estou defendendo, advogando em causa própria, mas o jornalista está ali no trabalho de tentar entender o que está acontecendo, os processos, já que a gente não pode mais ir a treinamento. E o Zubeldia, na entrevista, ele é muito didático, ele sabe que fala espanhol, você percebe que ele fala devagar para que ele possa ser entendido, responde a todas as perguntas e ele está entendendo o que é o São Paulo. Sabe o que acontece, Garrafa? Ele foi... Você pode ver como ele é humilde. O Cruzeiro fez um bom primeiro tempo. Pelo lado esquerdo do Cruzeiro, sim, o Cruzeiro estava deitando no São Paulo, até porque o Moreira estava sentindo. Sim. Tanto é que foi substituído. Ali o Cruzeiro criou algumas oportunidades, né? E como ele bem falou, o Rafael, quando exigido, compareceu, fez boas defesas, tá? Não dificílimas, mas defesas que não deixaram a bola entrar. Então, quando ele fala, olha, pegamos um time que tem um bom toque de bola, o Cruzeiro tem uma dinâmica de jogo boa, pelo lado esquerdo, com o Verón e com esse número 10. Ele poderia ter dormido num barulho de uma vitória de 2-0. Né? Ele poderia ter dormido num barulho de uma vitória por 2-0 e falar, não, é isso, estamos crescendo. E não, ele está apontando as dificuldades que o São Paulo teve. Isso é importante, né, gente, para uma sequência de trabalho. Para mim, isso soa como animador, não sei para vocês. Não tenha dúvida. Ele, até agora, é impecável o trabalho do Zubeldia. Então, quando eu falo da demissão do Carpini, eu acho assim que o clube brasileiro, com tanta avaliação, não tem o direito de meter um carimbo num jovem treinador que treina do mesmo jeito que o Zubeldia treina, que o Jorge Jesus treina, que todo mundo treina. Hoje o mundo inteiro sabe como é que são feitos os treinamentos profissionais nos grandes clubes do futebol mundial. Né? Você não pode botar um carimbo. Olha, ele não resiste a um empate num estádio lotado, ele é jovem, ele é fraco. Quer dizer, você pode estar cancelando a carreira de um cara. Não tenho dúvida. E hoje o cancelamento é muito mais rápido com esse negócio de rede social, tanto para o bem quanto para o mal. Então, sim. E foi muito interessante ver o Zubeldia, ele comentando o lado técnico, o lado científico, né? Ele falou que o Cruzeiro teve mais posse de bola no primeiro tempo do que o São Paulo, né? No início. Aí depois da expulsão igualou e terminou até com 10% a mais, terminou com 55%, que foi o dado dele. Ô Garrafa, e vale destacar, esta rodada foi a rodada dos times visitantes. Os mandantes, só 2 ganharam.
São Paulo. Flamengo. Não, o Flamengo era visitante do Vasco, apesar de jogar no Maracanã. E Fortaleza. Né? E Fortaleza contra o Atlético. Fortaleza contra o né? Atlético. O Flamengo era visitante do Vasco. Então, o São Paulo, no Morumbi e o Fortaleza foram os únicos mandantes que E ganharam olha a nessa importância dessa vitória. Põe a tabela aqui e você me avisa, Chile, como é que tá o Zé Paz lá. O Caleri deve estar chegando lá. Olha lá, o Flamengo com a vitória de hoje, a goleada em cima do Vasco. A maior do Flamengo em cima do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, 6-1. O Flamengo é o líder com 14, há um desequilíbrio em alguns jogos, mas no G4 não. O Bahia do Rogério Ceni é o segundo, com os mesmos 14. Botafogo 13, São Paulo 13. O São Paulo pinga no G4, o Atlético perdeu para o Fortaleza, poderia ter assumido a liderança e não assumiu. Perdeu jogando lá no Castelão. Bragantino com 12, Palmeiras venceu, dá uma subida aqui, vai a 11. O Internacional é o oitavo com 10º, Cruzeiro parou nos 10, é o nono, Atlético Mineiro 10, virando a página, Chile, por gentileza. Fortaleza 11º, Grêmio, Vasco, Juventude e Fluminense, todos com 6 pontos na ordem, Grêmio, Vasco, Juventude e Fluminense. Criciúma, mesmo com derrota, fica fora da zona de rebaixamento, mas tem 5 jogos apenas, né? Não, são 7 jogos, Criciúma, 4 jogos. Criciúma tem 4 jogos. E aí, zona de rebaixamento, daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians. Corinthians com 5 pontos em 7 jogos, de 21 pontos. Ixi. Corinthians somou 5. Atlético Goianiense 4 com 6 jogos, pode passar o Corinthians. O Vitória tem 1 ponto e o Cuiabá nenhum ponto. Volta para a parte alta da tabela. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: depois da vitória, com o São Paulo classificado de forma antecipada na Libertadores, né? Eu vou deixar a pergunta no ar e vamos lá ouvir o Caleri. O São Paulo está brigando firme e forte Campeonato Brasileiro e Libertadores. Vamos ouvir o Caleri e depois a bancada responde. Vamos lá. Hoje voltei da lesão, fiquei 20 dias fora. Consegui jogar 20 minutos, 30 minutos com Talleres e eu me senti bem. E hoje o professor me deu a oportunidade de outra vez começar no time titular. Eu acho que nós fizemos o melhor jogo do mundo. Acho que tem muita coisa para melhorar. Mas para brigar no outubro, novembro para o campeonato, tem que ganhar esse tipo de jogos. E hoje acho que por qualidade do time a gente ganhou e vamos por bom caminho. A gente merece essa vitória, agora tem 10 dias para trabalhar e vamos pensar agora no Inter, que é um time bem complicado. Caleri, podemos ir aqui? Estamos ao vivo no Mesa Redonda, Caleri, obrigado por falar aqui com a gente. Hoje o São Paulo tinha muitos bons jogadores também no banco de reservas. A gente tem visto o Zubeldia rodar bastante esse elenco. Você entende que hoje o São Paulo tem um dos melhores elencos do Brasil, junto aí com Palmeiras, Flamengo, até o mesmo Atlético Mineiro? Dá para brigar com esses 4 em qualidade de elenco? Com esses 3? A gente tem muito bom elenco e tem um dos melhores jogadores do Brasil, que é o Lucas Moura. Além dele, tem muita gente que hoje pode falar que é um dos melhores elencos do Brasil. Acho que não tem a qualidade que tem o Flamengo, mas a gente com nossas coisas e sendo um time inteligente, eu acho que podemos ficar perto deles. Agora, o problema é com o professor para administrar os minutos, a minutagem de todo mundo e tentar chegar a setembro, outubro, com chances de ser campeão. São Paulo tem que voltar a ser campeão outra vez. A gente tem que brigar por títulos e acho que estamos por bom caminho. Tá, então. Caleri parece que estava ouvindo aqui o Mesa Redonda. Ele respondeu o que eu perguntei para vocês. O Zé Paz foi enfático e aí fica agora a versão de vocês. É vencer esse tipo de jogo, é importante vencer, para que depois lá na frente isso vai fazer diferença. E o Caleri sabe que não é fácil, mas São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, de um modo geral, foi que a imprensa colocou numa primeira prateleira. O São Paulo entra nessa briga? Um fala que é importante vencer agora para lá na frente conquistar título, outro fala, não tem problema, lá na frente a gente conquista os pontos. Olha, Antônio. Tonhão da Fiel! Daqui a pouco você vai falar. É perigoso, hein? É perigoso. Não, e é inacreditável que tem jogador
que ainda tem essa... Não, tá começando Não agora. tem, Tá não. começando, não. O campeonato. Ele falou certinho. O jogo da primeira rodada tem o mesmo peso da última rodada. A última define definitivamente. João, Mas- vamos colocar o São Paulo nessa prateleira com Flamengo, Opa. Atlético, Palmeiras? Claro, por que não? São Paulo foi campeão com o Dorival Júnior recentemente. É um time fortíssimo. Sálvio. Eu tô com a resposta do Caleri. Eu acho que o Caleri foi muito bem e eu copio ele. O Caleri falou o seguinte: você tem times muito mais fortes, com muito mais elenco. Mas o São Paulo vai ter que ser o São Paulo de 2023. Campeonato de mata-mata, de ida e volta, Libertadores e Copa do Brasil, São Paulo vai para as cabeças, na minha opinião. Campeonato de pontos corridos, mais difícil para São Paulo. Eu acho que é essa leitura que eu fiz do Caleri. E esse foi o vídeo aí, família Tricolor. Se inscreva no canal, deixe seu like e fui até a próxima.